Continuando, eu trouxe uma linha do tempo para a gente imaginar essas questões da vacina até os dias de hoje. Eu coloquei aqui para vocês a revolta da vacina em 1904, essas campanhas de saneamento que a gente viu, lideradas pelo Oswaldo Cruz. Só que a partir da década de 90, 98 mais especificamente, a gente começa um outro movimento antivacina. Aquele lá era por falta de conhecimento, era por questões aí de moral, né? Questões aí de pudor, questões aí, inclusive, de obrigação, não é mesmo? Que o governo obrigava e era violento. Agora, esse movimento de antivacina que começa nos dias de hoje vai se iniciar com uma pesquisa que se descobre que é uma pesquisa fraudulenta, já se provou aí, vários pesquisadores já provaram que é uma fraude essa pesquisa, em que um britânico vai associar vacina com autismo. Então, vai associar crianças que tiveram autismo graças a, então, tomar um certo tipo de vacina. Coisa que já foi comprovado que não é verdade, mas que até hoje esse burburinho, essas notícias se espalham. Claro que não é só isso que acarreta questões de problemas de vacinação, a gente vai ver outros motivos. Mas é claro que esse movimento antivacina, mais a questão das fake news que espalham esses casos e que inclusive disseminam esse movimento antivacina pelo nosso país, vai então causar um retorno de doenças consideradas como erradicadas. Então, várias doenças que já tinham sido erradicadas, que graças à vacinação a gente não estava mais passando por esse processo, agora voltam, como o sarampo, a poliomielite e a rubéola. Então, olha só, essa linha do tempo aí do século XX desses movimentos anti-vacina. Continuando, eu trouxe ainda duas doenças aqui para vocês entenderem umas questões. Primeiro, com relação à varíola, né, que é a doença aí da revolta da vacina de 1904. A varíola vai ser uma das doenças mais mortais da história. A varíola vai ter no Brasil, a partir de 1973, um programa nacional de imunização, então um programa nacional de vacinação, e ela vai ser erradicada na década de 80. Então, observem como esse programa de vacinação vai ser extremamente poderoso, que vai erradicar a vai erradicar a varíola no Brasil na década de 80. Já o sarampo, a gente está vivendo questões atuais, inclusive vou deixar no box de informações para vocês algumas matérias, inclusive um podcast sobre essa questão do sarampo. A gente tem em agosto, né, mês passado aí, a primeira morte registrada. Mas além da primeira morte, a gente tem mais de 1.600 pessoas só no estado de São Paulo, então, com essas questões de vacinação. A primeira morte registrada no estado de São Paulo vai ser no mês passado, porém a gente tem várias pessoas em São Paulo aí com esse problema. Outros estados são atingidos também, como Rio de Janeiro e Pernambuco, por exemplo. E aqui ao lado, uma campanha atual com relação ao sarampo do estado de São Paulo, para a gente perceber que é um caso a se preocupar, sim. Mas a gente tem outras campanhas também. Recentemente, também, esse ano também, a gente teve uma campanha contra a gripe com dados alarmantes. Essa campanha não alcançou os grupos prioritários, né? E aí é sempre importante alcançar pelo menos os grupos prioritários, aqueles que têm mais risco aí e por isso precisam da vacina. A gente tem muitas pessoas com dúvidas na eficácia da vacina contra a gripe, porque eu não sei se vocês sabem, mas a gripe são vários vírus diferentes, vários tipos aí diferentes de vírus, e por isso a vacina não consegue ter todos. Sempre colocam os mais recorrentes, de 3 a 4 mais recorrentes daquele ano, por isso todo ano vai ter uma campanha aí de vacinação, porque pode ser que mude aí o vírus. E não só isso, mas a gente tem então muita gente duvidando, porque acaba ficando gripado também, porque não tem todos os vírus e é praticamente impossível atender aí a todos esses vírus. E é claro, fake news, por exemplo, uma que fala que a vacina da gripe é um veneno mortal, ou então
Muitos dizem que a vacina da gripe é, na verdade, um controle aí do governo para matar idosos, porque os idosos estão dando prejuízo para o governo. Olha que absurdo de fake news que está sendo espalhada, e isso acaba, então, fazendo com que esses grupos não vão se vacinar. Queda nas coberturas das vacinas infantis também. De 7 das 8 principais vacinas dadas a crianças estão abaixo da meta, exceto a BCG, que também teve queda, mas ainda está na meta. Mas, por curiosidade, a BCG é aplicada em recém-nascidos, então é mais fácil ter um controle. E aí, alguns argumentos fora do movimento antivacina. Então, a gente sabe aí que o movimento antivacina é um argumento, né, para as pessoas não irem à vacinação, mas existem outras questões. Por exemplo, a falsa sensação de segurança. Como eu disse para vocês, o Brasil é um grande exemplo aí de doenças erradicadas, pelo menos era, né, agora tá tendo problemas aí com sarampo de novo, entre outras, e por isso, muita gente tem a falsa sensação de que não precisa mais. Já está erradicado. Poxa, mas no Brasil pode não ter, mas em outro país pode ter. E se a pessoa vem para cá com a doença, você tem que estar protegido da mesma forma, protegida da mesma forma. Então não pode se negligenciar a vacinação. Mas muitos ignoram essa vacinação porque não tem essa sensação aí, né? De que tem perigo, de que corre perigo. Inclusive, se a gente fizer uma comparação, e aí como a gente está falando de saúde, e é um tema que pode sim vir na redação, o aumento de casos do vírus do HIV, principalmente em jovens, também dá essa questão de falsa sensação de segurança. Ah, já tem medicamento, né? E não vê mais mortes acontecendo, mas acaba se enganando aí, acaba contraindo o vírus e tendo vários problemas também. Algum outro argumento, sobre isso também são as mulheres trabalhando. E aí as mulheres no mercado de trabalho não levam mais seus filhos, né? Ao meu ponto de ver, um argumento bastante machista, né? Porque é como se só mulher pudesse levar o filho para vacinar, mas um dos argumentos é esse, de que tem mais mulher no mercado de trabalho, então não leva os filhos para vacinação. Poxa, mas a solução é a mulher fora do mercado de trabalho ou a solução é você abrir o posto de saúde na hora que as pessoas podem frequentar? Não é mesmo? Inclusive nas campanhas não falar só da mãe levar o filho, mas do pai levar o filho também. Então, será que de fato a culpa é da mulher? É algo a se pensar. E a não confiança no SUS. Muitos, inclusive das classes médias e altas, não confiam no SUS, não acreditam no SUS, no governo, o que é uma bobagem, porque o SUS é um exemplo mundial, a gente sabe que tem seus defeitos, mas gente do mundo inteiro, pesquisadores do mundo inteiro, vêm então pesquisar a eficiência do SUS. Tem sim seus defeitos, mas se comparar com outros países, a gente tem sim também muitas qualidades, principalmente se pensar na vacinação, ok? E aí, inclusive, a gente vê decorrências de sarampo, por exemplo, em bairros nobres de São Paulo, como Vila Madalena. Então, não colocando a culpa aí na ignorância ou a culpa na falta de educação, porque também classes mais ricas, que têm acesso a mais informação, que têm acesso a melhores escolas, a melhores materiais, também não vacinam. Então, não é só o movimento antivacina, não é só a questão de vacina causar autismo, não são só as fake news que causam esses problemas na vacinação. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse novo formato de vídeo, me conta nos comentários, curte esse vídeo, me dê sugestões do que trazer aqui. Quem sabe a gente não resolve uns exercícios juntos? Quem sabe a gente não faz uma live assim, conversando e eu mostrando o exercício, a gente resolvendo? Me contem, me falem, vamos preparar juntos pro Enem, se inscrevem no canal, dê uma moral pro Historizando, afinal ele é nosso, então vamos fazer ele crescer. Não se esquece que lá no Instagram, @historizandotati, tem mais conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima!